O porquê de tudo isso? A um imaturo, os mistérios permanecerão sempre ocultos, mesmo se forem divulgados em centenas de livros. Franz Bardon. O mistério sempre me fascinou, e deste fascínio, muitas perguntas se projetaram em minha mente ao longo do tempo. Por que tudo existe? O que sou eu? É tudo realmente uma força do acaso? Ou existe alguma inteligência por trás de tudo, comumente conhecida como Deus? Qual o motivo da existência? Aliás, existe algum motivo? Por que as forças físicas como a gravidade existem? O que fez moléculas inanimadas se juntarem e cada vez mais complexas criarem o orgânico e dele posteriormente a vida? A vida é uma coisa só ou existe também nela a lei da diversidade? Por que tudo vibra? Por que a realidade é feita para que percebamos nela apenas a superfície? Ou seja, acreditamos veementemente que a realidade é esta, mesmo já sabendo e sentindo que ela não é apenas só isso. Não sei se me expliquei bem, mas tratarei deste assunto posteriormente. O bem e o mal são instâncias concretas ou apenas parte de nosso imaginário moral? Existe o certo e o errado além do nosso mundo? E a verdade? Enfim, estava na cara, pelo menos para mim, que todas essas questões e outras tantas mais eram demasiadamente importantes para tentarmos entender o que somos, quem somos e o que queremos ser. Muitas destas perguntas já foram exaustivamente debatidas, profetizadas, questionadas e imaginadas na filosofia, na arte, nos estudos do homem, nos estudos biológicos, na ciência, na fé e pelo homem comum. O que trago aqui não é nada novo, mas é uma tentativa de recapitular e organizar o que de mais essencial temos nesta existência e trazer à luz alguns hábitos que fariam com que a humanidade prosperasse por um caminho mais alinhado com o todo. Uma visão que faça mais sentido nas infinitas possibilidades. São pequenas indagações e buscas de respostas. A contemplação, neste caso, se fez necessária. Tive que aprender a entender o que era tudo isso de fato. Nessa busca, percebi que as conclusões que estavam diante dos meus olhos eram inúmeras e suas origens diversas me intrigam até hoje. Entendi que era preciso contemplar e perceber as nuances da existência. Minha primeira grande experiência de vida ao ponto de mudar dogmas, ideias e tudo que estava rígido em mim aconteceu na maior viagem que já realizei. Foram 60 dias percorridos de carro com destino ao sul de nosso continente, a América. Fizeram parte desta viagem meu primo e um grande amigo do tempo da escola. 3 espíritos aventureiros em busca de experiências. Engraçado que quase sempre quando estou relaxando e quero que minha mente vá para algum lugar onde eu realmente me sinta livre, feliz e amando tudo, dentre as muitas boas experiências com minha família e minha vida, muitas delas também são desta viagem. Estar conectado com a natureza de diferentes formas me mostrou a perda significativa que temos quando nos afastamos dela. A natureza é muito mais essencial do que acreditamos. A natureza nos faz sentir a presença de uma mãe que acolhe com amor intenso e uma sabedoria tão antiga como um pai com uma fé inabalável. O pôr do sol é uma amostra disso. O amor de mãe está nas sensações, e a sabedoria do pai pode vir da contemplação ou meditação daquela obra de arte que está diante dos nossos olhos. Desta união contemplativa, experienciamos o belo, o bom e o verdadeiro, e consequentemente nos iluminamos.
É claro que não foi naquela viagem, quando tinha meus 25 anos, que tive esse discernimento. Isso veio com o tempo. Mas foi lá onde tive a primeira grande experiência do que acabo de relatar. Me lembro como se fosse hoje, em uma noite de lua cheia, no meio do deserto patagônico e com as estrelas dando o ar da graça. Estava eu ali sentado ao lado de duas grandes almas, nos aquecendo com o fogo que criamos. Aquele silêncio ensurdecedor do deserto, e nós três isolados naquela imensidão infinita, tornou inevitável a reflexão do que estávamos vivendo naquele instante. Era como se todo aquele deserto fosse nosso. E de certa forma, era. Dois sentimentos surgiram naquela noite e que moldaram minha vida para sempre: a humildade e o respeito. Muito tempo depois, acabei sabendo que a humildade é uma das maiores, se não a maior virtude humana. Este conhecimento veio através de livros antigos que carregavam em si uma sabedoria inacreditável, já esquecida por nós, mas não pelo tempo. A humildade, hoje vista como uma fraqueza por muitos, será sempre o alicerce mais forte do homem sábio. Já o respeito era inevitável. Aquela beleza toda mal cabia em meu coração. Venerar a natureza se tornava hábito constante, e, consequentemente, com ela aparecia o respeito. Respeito por centenas de milhões de anos de história e de evolução. Respeito pela minha casa. A simples veneração do belo. A contemplação do bom. O sentimento forte da verdade absoluta. Senti um respeito por aquela entidade que me acolhia e ao mesmo tempo também me venerava de alguma forma. À medida que o tempo passava, acabei me tornando parte do fluxo de prosperidade que nos contentamos em realizar como formigas trabalhando para melhorar o formigueiro. Me formei, entrei para o mercado de trabalho, ganhei um bom dinheiro e me vi vislumbrado com todas as possibilidades materiais que se abriam diante de mim. Passei um bom tempo neste ciclo. Afinal, isso é a vida, certo? Não me leve a mal, caro ouvinte. O sarcasmo desta última pergunta de maneira alguma desmerece nossos esforços em contribuir para o progresso da sociedade. O trabalho e o dinheiro são necessidades inerentes ao ser humano, tendo um valor incalculável para a melhoria de vida. O que temos que ponderar aqui é a falta de questionamento de como as coisas estão sendo feitas. Será mesmo que a vida é apenas isso? Será que nascemos para trabalhar para os outros e gastar nosso tempo e dinheiro com coisas e mais coisas? Para tentar responder a esta e outras tantas perguntas, mergulhei por muito tempo em uma introspecção profunda comigo mesmo, o tal do ócio divino. Deste trabalho, que continuará até os últimos dias da minha vida, lentamente, com observações metódicas sobre absolutamente todas as minhas ações, comecei a entender muitas relações que estavam esquecidas dentro de mim, mas que de uma certa forma ainda estavam lá. Muitas verdades começaram a ser reveladas deste trabalho árduo, o hábito de nos observarmos a cada momento possível. Fui atrás do entendimento de algumas questões, e delas outras foram surgindo. Muitas vezes de lugares inusitados, como em uma conversa de bar ou em um livro sobre comportamento social. Em muitos casos, uma discussão interessante em algum vídeo da internet sobre evolução natural e social dos humanos, ou até mesmo um cientista falando sobre os astros. Tudo isso deixava em mim aquela semente da dúvida e do questionamento. A sensação de que eu precisava de uma resposta mais significativa, algo que vibrasse em meu coração. Com o tempo, observava fenômenos e forças que não estavam em livros de física, matemática, biologia ou química. Também não estavam em livros religiosos ou espirituais. A sensação era a de como se parte importante do que somos estivesse sendo ignorado. Forças que permaneciam ocultas aos olhos da grande maioria
e que determinavam escolhas fundamentais no modo como nos comportamos e nas coisas que fazemos. Essas forças trabalham incansavelmente e constantemente em prol de algum objetivo ainda desconhecido. Como eu sei disso? Na verdade, eu não sei. Apenas observo. E aqui quero deixar meu ponto de vista sobre tudo isso. São forças sutis demais para este denso mundo material em que vivemos. Era fundamental compreender essas entidades, em um mundo cheio de maravilhosos mistérios, prontos para serem descobertos por olhos de quem quer enxergá-los. Há racionalidade em tudo que digo e escrevo nesta obra. Ela se faz presente e é parte fundamental do todo. Procuro ao máximo buscar paralelos com a realidade científica e material para deixar o terreno mais amigável e confortável para uma maioria. Amo a ciência e acredito que ela seja parte essencial do que somos, símios curiosos. Por outro lado, sei que assim como qualquer área humana, ela se encontra com certos limites, abrindo margem para todo tipo de ideias que venham surgir. A ciência é importante, mas ela jamais deve se tornar uma religião, como bem apontado pelo professor israelense de história Yuval Harari, em seu livro maestral Sapiens. Dogmas científicos e determinismos vigorosos, que em alguns casos têm base em poucas análises, não podem nunca substituir a autonomia do pensar, justamente com a ação de observação dos fenômenos. Sempre é bom questionar racionalmente tudo, inclusive a ciência. Tenha sempre isso em mente e pratique o livre pensar. Como já disse anteriormente, não tenho o intuito de trazer verdades absolutas para os questionamentos que aqui faço. Aliás, seria de uma arrogância enorme da minha parte esperar trazer esse tipo de resposta para as pessoas, mesmo sabendo que muitos o fazem, como fórmulas infalíveis para o sucesso rápido, para a dieta perfeita, para ser feliz ou até mesmo para a sua elevação espiritual. O intuito aqui é a de abordar temas interessantes, me questionando e ao mesmo tempo levando o ouvinte ao mesmo tipo de questionamento, ou até outros mais profundos. Abrir a cabeça para novos pontos de vistas, novas abordagens. Sair do terreno comum. A nossa automatização diária empobrece o livre pensar, tornando-o cada vez mais irrelevante em nossas vidas. Vale lembrar que o pensar é a única parte nossa realmente livre. Nenhum ser humano é livre em sua totalidade, com exceção da mente. E como não se indagar, sendo o bicho-homem um eterno questionador? Afinal, este é uma daquelas forças sutis e ocultas que parecem existir em todos os nossos corações. Temos o desejo quase que irresistível pelo saber. E por quê? O ouvinte alguma vez se perguntou do porquê deste desejo? Parece uma força sedutora que nos atrai o tempo todo. Uma força oculta que germinou logo depois que nossas vidas foram transformadas com o progresso. Rudolf Steiner foi um dos que tentou explicar esse nosso desejo pelo conhecimento ao dizer que, como o ato de pensar sobrepassa a nossa existência particular e se relaciona com a existência universal, surge em nós o desejo do conhecimento, e que os seres desprovidos da faculdade do pensar não experienciam este desejo. E sendo confrontados pelas vicissitudes da vida, não se origina as perguntas ou os questionamentos dentro deles. Os primeiros Homo sapiens andavam pelo mundo, explorando o desconhecido e basicamente sobrevivendo às mais diversas ameaças. Depois veio o mar, com as grandes explorações marítimas, tirando a principal barreira que faltava para nos conectarmos. Sondar o espaço e mandar o homem para a Lua começava a parecer algo trivial em nossa história. E por que não ir a Marte? Note, caro ouvinte, que somos atraídos pelo novo,
sondando o desconhecido como as abelhas que são atraídas pelo doce néctar das flores. Esta é uma das inúmeras forças que comecei a tentar entender. A sedução magnética por saber mais é observada em toda a nossa história. E por quê? Para qual finalidade ela existe em primeiro lugar? Você, ouvinte, começa a entender onde quero chegar? Esta obra pretende abrir os olhos para temas pouco explorados, mas sem a pretensão de trazer uma verdade absoluta. É apenas um ponto de vista meu e que possa servir para iluminar um pouco mais a consciência das pessoas. Talvez um tema ou outro não lhe interesse, mas eu garanto que muitas das questões poderão lhe intrigar ao ponto de lhe trazer alguma coisa boa de tudo isso, nem que seja apenas especulativo e surreal. Se o que escrevo lhe fizer mudar um pouco suas perspectivas ou retirar dogmas de sua mente, já terá valido a pena. Um trabalho bem feito é aquele que mira a luz da boa consciência. Quem irradia conhecimento intelectual, sempre dotado de amor, se transforma em uma gota no meio de um deserto. Mas agora será sempre menos deserto do que já foi um dia. E assim é tudo. É necessário jejuar do mundo. É necessário meditar e praticar. É necessário ouvir o grito do silêncio. É necessário resistir contra o opressor. Letra da música Jejuar do Mundo, da banda Gaia Piá.